Olá, mentes ricas e mentes prósperas. Nunca se esqueça que você nasceu para ser feliz, então vambora ser feliz, né? Uau! Bem, quem não quer enriquecer? Quem não quer enriquecer lendo a Bíblia? É possível? Com certeza, porque a Bíblia ela é quântica. Né? Deus é dono do ouro, do ouro e da prata. Enfim, Ele é dono de tudo. Tudo que você quer hoje já existe. Eu sempre falo isso aqui no canal. Mas você precisa cocriar a nova realidade. É por isso que você está aqui, nada é obra do acaso. Como é que você cocria essa nova realidade? Pensando, sentindo, externando e recebendo. Automaticamente, tá? Porque o universo é abundância pura. Deus criou tudo. Tudo já existe. Seja casa, seja carro, seja fazenda, seja mansão, seja o que você quiser. Dinheiro, joias, viagens, já existe. O lugar que você pensa em viajar, já existe. Então, como é que eu vou para lá, Sheila? Bem, quando eu realizei o sonho de estar em Maldivas, em Dubai, né, eu imaginava, eu falava que eu estava lá. Por incrível que pareça. Então, você é capaz de realizar tudo o que você quiser. Só que você parece que desconhece, parece que você não está conectado, né, à fonte. Você é extensão dessa fonte de abundância. Você é extensão dessa fonte de riqueza, de prosperidade. Mas eu estou sempre aqui trazendo para você algo que faz você se levantar, faz você não retroceder. Porque tem muita gente que para, tem muita gente que volta para trás, tem muita gente que retrocede, tem muita gente que cai e não se levanta nunca mais. Vai ter gente que vai nascer, vai viver, vai morrer e não vai conhecer a riqueza, não vai conhecer a prosperidade, não vai conhecer outros países, não vai realizar sonhos. Tem pessoas que vão viver uma vida inteira para trabalhar para realizações de outras pessoas. É o que eu sempre falo para os meus alunos do Roboso Turbo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos que estão espalhados em mais de 40 países. Olha, para de trabalhar para realizar sonhos de outras pessoas. Chegou a hora de você realizar os seus sonhos. Chegou a hora de você ter o seu próprio negócio, de você ser o seu próprio patrão. Porque você pode fazer isso. Mas o que não permite a pessoa em realizar os seus sonhos? Em não ser o seu próprio patrão. Em ser o seu próprio patrão. O que paralisa a pessoa? O medo. O medo. Ela prefere ganhar pouco, mas o pouco que ela se agarra, né? Você prefere viver uma vidinha mais ou menos porque o que dá para viver. E não a vida que você nasceu e que você merece viver. Então, a Bíblia, né? Eu já li a Bíblia mais de 3 ou 4 vezes. Se eu não me engano, eu já li 4 vezes a Bíblia. E eu posso lhe garantir que você pode se enriquecer só lendo a Bíblia. Tem como você enriquecer só meditando na palavra. Você enriquecer só se conectando com a fonte. Só você enriquecer só literalmente, né, mergulhando nessa conexão entre criatura e criador. Mas às vezes a gente fala que a gente confia em Deus, que a gente conhece Deus, mas estamos distantes de Deus. Como é que uma pessoa que está doente hoje está conectada com a fonte, que é a saúde? Como é que uma pessoa que vive uma vida miserável, uma vida medíocre, porque eu me fiz essa pergunta há algum tempo atrás, como é que eu poderia falar de um Deus vivo, um Deus que reina, um Deus soberano, um Deus dono do ouro e da prata, se eu vivia uma vida medíocre? Eu vivia no subúrbio do Rio de Janeiro, se eu atrasava um aluguel de R$ 1.250, se eu não tinha o valor da prestação do carro, atrasava o carro de R$ 524. Como que eu vivia aquela vidinha amarrada e achando que eu tinha Deus? E tem gente que acredita que conhece o Criador, mas não vive as maravilhas que o Criador criou. Uau! Fichas têm que cair. Se ele criou algo, é para você usar. O que ele fez no universo foi para mim, foi para você. E por que você não está utilizando? E por que você não está vivenciando? Por que você não está desfrutando? Se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Por que você está comendo o pior? A Bíblia está aí. Medita na palavra de dia e de noite. Ele não fala, leia a palavra, medita. O que é meditar? É se concentrar. É você vivenciar. É você sentir a palavra em você.
Tem muita gente que pega a Bíblia e usa contra outra pessoa, para apontar o pecado e os erros de outra pessoa. A Bíblia não é para outra pessoa, a Bíblia é para você. Eu sempre falei, o que eu falo sobre a palavra, né, o que eu menciono, primeiro passa por mim, eu tenho que vivenciar isso. Sabe quando eu estava conversando hoje com meu filho sobre isso, e em lágrimas eu estava falando para ele o seguinte, sabe quando minha ficha caiu, filho? Sabe quando eu entreguei, eu passei, tem muita gente que fala, pastorinha, Gente, eu fui conhecida em todas as comunidades do Rio de Janeiro, eu entrava onde ninguém entrava. Eu ia em lugares onde muita gente nunca entrou e nunca vai passar perto. Eu não tinha medo de nada nem de ninguém. Eu saía de manhã, de tarde, de madrugada, não importava o horário. Se tinha um jovem prestes a morrer, eu ia lá e tirava das mãos do tráfico. Sabe por quê? Porque eu sempre tive amor à vida. Eu sempre tive um propósito maior na minha vida, que é levar o conhecimento, que é levar a palavra, que é levar a verdade, que é literalmente levar para você uma nova realidade. E aí, o que acontece? Hoje eu paro para analisar, né, como eu vivia e como hoje eu vivo. Hoje eu posso ter certeza que eu tenho essa conexão com o Criador. Eu estava falando para o meu filho, e sabe por que eu entreguei a presidência? Porque eu não era uma pastor auxiliar, eu não era membro de uma igreja. Uma pessoa que participa de um culto, se ela não gostar de alguma coisa, ela vai e troca e vai para outra igreja, ela vai para outro local. Não, eu fundei a igreja. Eu tinha uma igreja sem ter as paredes. O povo me seguiu durante 2 anos, a gente trabalhando, fazendo o trabalho do Café Amargo, que era o culto dentro do lar. Começava 3 horas da tarde e ia até 9, 10 horas da noite, aos domingos, ia até o ponto da gente chegar quase 65 pessoas dentro de uma casa, dentro de uma casa, literalmente, que era dentro do lar, né? Falando do que Jesus fez, do que Deus criou. Então, aquelas pessoas acreditavam na minha imagem. Eu sempre tive uma credibilidade muito forte. Quando eu sabia que alguém ia morrer, eu ia lá e falava assim, cara, essa vida ela tem a oportunidade de viver de escolha. E quando alguém escolhia o outro caminho, eu falava, olha dentro do meu olho, isso não é vida para você. Olha o caminho que você está levando. Quantas vezes eu fiz isso com pessoas que estavam com radinho, com arma na cintura? Sabe por quê? Porque eu não tinha medo de levar a palavra que liberta, que restaura. E eu faço isso até hoje. E hoje, conversando com meu filho, eu estava falando, sabe por que eu entreguei a presidência? Porque um dia eu estava falando sobre Moisés. Um dia eu estava falando sobre Moisés. Que Moisés, ele foi escolhido para conduzir um povo. E aí no final, olha só que interessante, Deus leva ele até num lugar alto e mostra a terra prometida, que era para ele e o povo entrar. E aí ele vira e fala assim, tá vendo, Moisés? Você não vai entrar. E por que Moisés não entrou? Por que só entraram 2 de tanta gente que tinha lá? Por que aquele povo ficou dando volta? Porque era um povo rebelde, desobediente, que achava que ouvia Deus e não ouvia. Era um povo desconectado com o Criador. Não entraram, só entrou Josué e Caleb. E Moisés, e eu me senti naquele dia que eu estava falando sobre aquela passagem, eu me senti o próprio Moisés. Eu falei assim, eu não vou deixar de entrar na terra prometida por causa de um povo desobediente, um povo rebelde, um povo que não quer Deus. Eu não vou fazer isso. Eu quero entrar na terra prometida. Eu decidi, eu escolhi entrar. Por isso que eu estou na terra prometida. Hoje eu vivo a terra prometida. Agora, quem vive de maná, quem vive de cada dia, a gente tem que parar para pensar, porque eu vivia de maná. Um dia eu participei dessa rebelião de viver de maná, de desobediência. Porque eu achava que eu estava, mas não estava conectada com a fonte. Eu não era a extensão da fonte. A ficha tem que cair, gente, como caiu na minha vida. E quando eu entendi isso, tudo aconteceu, tudo se transformou, tudo se renovou. Hoje eu vivo na terra prometida. Sabe por quê? Porque eu entendi que o Criador habita em mim. Eu entendi que o Criador não é religião. Eu entendi que o Criador não é fanatismo.
Eu entendi que Deus restaura, liberta, que Ele renova as nossas forças todos os dias, todas as manhãs, que Ele não aponta o dedo para as nossas falhas, para os nossos erros, para os nossos pecados. E quando você tem essa conexão com a fonte, né, você recomeça. E foi isso exatamente que eu falei pro meu filho. Eu sou fênix. Eu não tenho medo de recomeçar. Eu ressurjo das cinzas, quantas vezes forem necessárias. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você, que talvez esteja pensando em parar, em desistir, em retroceder. Pare e analise a sua vida como um dia eu parei e analisei. Eu estava vivendo de maná, mas eu não morri no deserto. Você não vai morrer no deserto se a sua ficha cair hoje. Escreva aqui, fichas caindo. Você não chegou nesse canal por acaso, não. Assim como eu recomecei, você irá recomeçar. A vida é feita de recomeços. E você, através da Bíblia, eu vou passar para você algo que eu lembrei hoje, que eu praticava quando eu fiz essa transição, né? A saída do sistema religioso para poder hoje estar aqui falando o que Deus fez na minha vida, da forma que a minha vida foi conduzida, as minhas escolhas, as minhas experiências para o mundo, né? A gente chegou aí, Istambul, gente. Eu recebi mensagem de pessoas do Istambul, Japão, Haiti, enfim, essa conexão que só o Criador pode fazer, conectar pessoas. Esse é o meu propósito de vida. Então eu lembrei, nessa conversa que eu estava tendo com meu filho hoje, né, que eu passei a presidência porque eu não queria ser Moisés, eu não queria morrer no meio do deserto, eu queria entrar na Terra Prometida e não ia ficar para trás por causa do povo, não. E às vezes você está aí, ao lado de pessoas que não querem nada com nada. Às vezes você está aí, ao lado de pessoas que não querem criar uma nova realidade. Às vezes você está do lado de alguém que não quer a Terra Prometida, mas que você quer. Então faça a sua parte. E uma dica de ouro, hein? Anota aí. Você vai ler 3 vezes durante 7 dias. Preste atenção. Depois você vai colocar a data aqui. Você vai falar de onde você é, estado, país, seu nome. Vai colocar a data aqui nos comentários que eu vou ver. E você vai falar, Sheila, eu vou voltar aqui depois de 7 dias com o que aconteceu, com o resultado, com o seu depoimento. Durante 7 dias você vai ler, logo quando você acordar, os Salmos 41. 41. Foi algo que eu pratiquei na minha transição. E hoje, nessa conversa que eu estava tendo com meu filho, porque eu sou uma pessoa muito observadora, né? Então, tudo que acontece no meu dia a dia, ou que eu vejo que acontece na vida de alguém, né? Que eu tô ali perto, tô participando, tô vivenciando, eu trago pro canal. Que é uma experiência a ser compartilhada. Então, pratique a partir de hoje e volte aqui para dizer o que aconteceu na sua vida, porque eu sei que muitas fichas despencaram hoje. Porque, afinal, você nasceu rico, nasceu rica, nasceu para ser feliz. Então, vambora ser feliz. Não me deixa de seguir lá no canal do Instagram, não. Lá no Instagram não, né? Não me deixa de seguir lá no Instagram, porque lá você vê o meu dia a dia e faz parte do nosso grupo do Telegram, o grupo VIP, para você receber mentorias flash todos os dias. Os links vão estar todos aqui, ó, abaixo, na descrição desse vídeo. Gratidão pela sua vida, eu amo você, uau.